A OMS liberou um dado recentemente que 1 bilhão de pessoas têm diagnóstico de doença mental no mundo, $1 trilhão por ano está sendo gasto com isso. Então, assim, a observação da sociedade, notadamente sociedade ocidental, né, está mostrando sinais de que alguma coisa não está legal. A gente vai aqui nessa discussão se circunscrever ao ambiente organizacional. Agora, ele é poroso, tá certo? Ou seja, as pessoas vêm de fora, provavelmente com alguma coisa que pode aqui explodir ou não. Tá certo? Pode se manifestar ou não. Agora, que há traços na sociedade contemporânea, não é? Que já tem dado sinais fortes de que há um adoecimento, não é? Fora, são os dados alarmantes de crianças, de adolescentes, não é? Com problemas mentais. Não é? Já há estudos, inclusive, sobre doença mental e celular na mão de crianças e adolescentes. Não é? Medidas recentes de alguns governos, né, proibindo o uso de celular na escola, mostram isso. Quer dizer, então, é poroso. Né? A gente aqui vai discutir vamos dizer, o que está restrito ao ambiente organizacional. Mas o tema é mais complexo que isso, tá certo? Acho, inclusive, que a posição da OMS em relação ao burnout, né? E aqui eu estou opinando, tá? Estou dando a minha opinião sobre. Eu acho que a OMS deu um sinal, com base nesses dados, você gastar $1 trilhão por ano com doença mental no mundo. Eu acho que essa história do burnout ter sido colocado na classificação internacional das doenças é uma espécie de alerta que a OMS dá, fala, olha, há um adoecimento mental sério para ser considerado, e grande parte dele está vindo daí, das organizações, entendeu? Isso é uma opinião minha. Tá? Tanto é que a OMS não classifica, na divisão lá da CID, né, da Classificação Internacional das Doenças, ela não coloca na doença mental o burnout. Ela tem uma classificação específica para o burnout, dizendo que é uma síndrome relativa a um ambiente de trabalho estressante que não está sendo gerenciado de maneira adequada. E deu um número diferente, tá? Porque a classificação de doença mental na CID é F. F41 é depressão, tal, se eu não estou enganado, e coisas por aí. Entendeu? Então, eu acho que isso foi um alerta. Né? Eu li um dado para encerrar esse comentário inicial, eu li um dado do Joel Birman, que é um psicanalista que trabalha na Universidade de Paris, de que se toma mais tarja preta no mundo do que se consome droga ilícita. Então a indústria farmacêutica, né, está muito engajada nisso e provavelmente muito feliz também, porque de fato, depois da pandemia que você se referiu, os dados de doença mental no trabalho já estavam complicados antes da pandemia. A OMS disse, acabando a pandemia, nós vamos ter uma pandemia de doença mental, que é o que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Ela sinalizou isso, só que o tratamento em relação a essa doença é uma coisa diferente, que a gente vai falar um pouco mais. Eu acho que nessa primeira fala, né, introdutória, tem um aspecto que já salta aos olhos, né, quando a gente fala de burnout relacionado ao estresse e à pressão exercida dentro do ambiente de trabalho. Você acredita que existem outros fatores mais que possam contribuir nesse momento? Obviamente, você também sinalizou que não é uma doença, a gente não está tratando como um fato isolado, né? Não é provocado e nem está circunscrito ao ambiente corporativo. Né? É um reflexo da própria sociedade como um todo. Mas você acredita que existem outros fatores nesse momento que possam estar contribuindo também? Veja o seguinte, em alguns casos, em alguns países, isso está se tornando política pública. Tá? Exatamente por conta de gastos e etc. que estão ocorrendo em torno disso. O que você está me dizendo, a gente costuma falar assim, os especialistas, né, dizem que a doença mental é uma doença
de origem multicausal. Né? Significa etiologia multicausal, dizem os especialistas. Quer dizer, ela tem várias causas, uma combinação de causas. Portanto, dificilmente você encontra uma causa raiz. Tá? Porque ela está sempre articulada em torno de 3 grandes áreas do ser humano, que é o ser humano, quer dizer, biopsicossocial. Tá? Alguém que está nos escutando pode dizer, poxa, mas e o espiritual? Falo assim, tá bom, pode pôr, não tem problema. Então, mas eu acho que assim, o grande ataque vai vir de uma dessas 3 áreas e combinado. Portanto, nós estamos diante de uma doença complexa. Não dá para dizer foi isto. Então, uma outra questão bem importante é assim, se você está, vamos nos circunscrever à realidade organizacional, você percebe fenômenos do tipo, estamos com o mesmo chefe, na mesma empresa, na mesma cultura, e um adoece e outro não. Ora, portanto, o elemento individual, não é, está aí valendo alguma coisa. Pode ser limiar, né? Um limiar é mais alto ou mais baixo, portanto, atingido mais rapidamente ou não, que isso varia para cada indivíduo. Então, veja, nós estamos num lugar complexo. Sim. Agora, se o ambiente organizacional fosse mais favorável, essa manifestação ocorreria? Tá certo? Então, de novo, abordar a questão com a complexidade que ela merece. Então, e nós estamos diante de um caso humano no limite. Você me pergunta, algumas condições organizacionais são favoráveis? São. E eu estou falando de doença mental porque já há certos eufemismos, né? Doença psicológica, doença emocional. Não é verdade. Assim. Doença psicológica eu não sei bem o que é, não dá para dizer. E doença emocional, né, você está falando de outra coisa. Também difícil de circunscrever. Isso é um eufemismo, porque falar doença mental, a gente vai para o hospício, para o manicômio, entendeu? E não é o caso. Né? Não é o caso. Então, acho que essa é uma primeira coisa importante de falar. Quando a gente fala da manifestação da doença mental no trabalho, nós estamos falando daquelas doenças curáveis, ou, no mínimo, tratáveis. Então, não estamos falando de esquizofrenias, né? Psicoses cujo tratamento exige o isolamento do indivíduo, que isolamento não, mas o indivíduo é mais dificilmente integrado na sociedade, apesar da psicofarmacologia ter crescido também na direção dessas doenças, ali você tem quadros diferentes. Então nós estamos falando principalmente das doenças cuja manifestação é mais frequente no ambiente de trabalho, então, e todas elas são, no mínimo, tratáveis. Hoje ninguém mais, a não ser casos de depressão muito profundas, né, que vai ter dificuldade de retomar a vida normal. Mas são raros, são mais difíceis. Tá? O resto está tudo minimamente tratável. Então, o ambiente organizacional, a gente devia pensar um pouco em como que ele pode ser mais saudável. É isso. O que as organizações têm que entregar, eu acho, é um ambiente saudável. Entendeu? E o que está acontecendo é que está difícil, né? Isso, porque as lógicas do fazer mais com menos, entendeu? Depois da pandemia, da pressão sobre as pessoas em cima de resultados, né? Jornadas de trabalho que são aviltadas, carga de trabalho, ausência de autonomia, de reconhecimento, casos mais críticos de assédio, seja moral ou sexual. Então, isso é um ambiente nefasto, quer dizer, que adoece as pessoas. Né? Perfeito.